Existe um momento em que Deus diz basta, onde não há mais aviso, apenas juízo. Hoje você vai ver como o império caiu em uma única noite. Meu nome é Gladson Souza e começa agora o Bíblia em Foco. Que você está conosco na nossa série Revelações de Daniel, e hoje nós vamos estudar o 5º capítulo com a ênfase especial, o fim de um império. 5º capítulo de Daniel, capítulo 5. Eu quero que você já vai pegando a sua Bíblia aí, pegue também o seu guia de estudo, esse mesmo que está contigo aí. Ok, vou aguardar você pegar. Isso, pegue seu guia de estudo. Quero ver você participando, respondendo os estudos. Isso é muito importante para você estar conectado com a gente. Então já vai abrindo a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 5. Isso. Eu vou aqui abrir a minha e espero que você já vá abrindo a sua também aí em Daniel capítulo 5. Está aqui aberta a minha, ok? Sua está aberta? Isso? Ok? Está aberto aí? Isso. Ai, que legal. Que bom que a sua palavra também está aberta, seu guia está na mão. Agora vamos estudar juntos? Mas antes de estudar juntos, eu quero orar contigo, pedindo a intervenção de Deus nesse momento de estudo. Feche seus olhos aí onde você está, no sofá da sua casa, seja aí na cama, com o celular na mão, independente de onde você esteja, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus, nesse instante nós viemos na Tua presença para pedir que o Senhor nos auxilie no estudo desse livro, especialmente no estudo do capítulo 5 de Daniel. Queremos muito que o Senhor venha estar conosco e fique do nosso ladinho enquanto nós nos aprofundamos nessa história tão interessante registrada pelo profeta Daniel. Fala conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Imagine a cena do capítulo 5 é uma festa, luzes, música, vinho. Era um momento de aparente celebração. O rei cercado por mais de 1000 pessoas. Se fosse nos dias de hoje, diríamos que era uma festa de arromba. Convidados ilustres, em várias pessoas, celebridades. E eles estavam até celebrando como se nada fosse acontecer. Era apenas, aparentemente, mais uma noite comum. Mas naquela mesma noite, o império, o exército inimigo já estava às portas. E pior, Deus já havia tomado uma decisão referente a esse império. Se você está com o guia na mão, acompanhe comigo. Se está conosco também pelo YouTube, coloque aí nos comentários, por gentileza. Vamos juntos? Vamos então começar por perguntas, respondendo o nosso guia de estudo. E a primeira pergunta já está aí com você no seu guia de estudo. O que Belsassar fez com os utensílios do templo? Ok? O que eles fizeram? Qual era a função dada por Belsassar dos utensílios do templo de Jerusalém dentro dessa festa? Abra comigo Daniel capítulo 5, verso 2 e 3. Diz assim: enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Olha aqui. Ele usou os utensílios sagrados para beber vinho. Responde aí. O que Belsassar fez com os utensílios do templo? Ele usou esses utensílios sagrados para beber vinho. Ele misturou, você percebe que ele misturou o santo com o profano? Aquilo que era santo para o povo de Deus, ele introduziu isso nas suas bebedices, nas suas orgias daquela festa, daquele momento. Eu quero declarar para você que desrespeitar o sagrado sempre tem consequências. Desrespeitar o sagrado de Deus trará consequências para a vida daquele que assim está fazendo, ok? E Belsassar assim fez. O que aconteceu então na vida de Belsassar? O que apareceu para Belsassar? Qual foi
o que foi a resposta de Deus diante da profanação feita por ele? Vá comigo, por gentileza, respondendo a segunda pergunta, o que apareceu na parede, enquanto ele estava bebendo ali com seus amigos, festejando, aparece algo na parede. Vamos ver com a gente? Capítulo 5, verso 5. Diz assim: no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiatura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Olha que cena. Percebe comigo? Uma mão aparece escrevendo na parede e o rei começa a notar essa mão escrevendo cada uma das palavras. O clima muda, o clima fica tenso, o rei fica trêmulo, as pessoas ficam angustiadas, porque algo sobrenatural, uma mensagem direta vinda de Deus, estava acontecendo naquela noite. Quando Deus fala, ninguém pode ignorar. Quando Deus dá um recado, nós precisamos ficar atento. E era exatamente assim que Belsazzar ficou ao ver aquela mão escrevendo na parede. Vamos então para a terceira pergunta? O que escreveu, né? O que estava relatado ali? O que estava descrito na parede? Olha, veja comigo, para que você entenda um pouco o contexto, eu vou ler um verso antes da gente responder a terceira pergunta, o verso 24. Diz assim: então da parte dele foi enviada, capítulo 5, verso 24, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Pazim. Mene, Mene, Tekel, Pazim. O rei ficou angustiado com o que viu escrito na parede, então ele chama todas as pessoas, elas não conseguem decifrar o que estava ali descrito, então eles mandam chamar alguém que já tinha ajudado o seu pai em alguns outros momentos. Esse alguém era Daniel, e ele, ao chamar Daniel, ele então pede a Daniel que dissesse para ele o que estava escrito, e Daniel então diz: o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Pazim, ok? Mene, Mene, Tekel, Pazim. E agora, a partir da terceira pergunta, nós então vamos visualizar o que significa, diante da Bíblia, diante da interpretação de Daniel, o que significa cada uma dessas palavras. Vamos ver o que o texto nos diz, o que o texto traz então para nós de referência. Olha, respondendo a terceira pergunta, eu quero que você leia comigo o verso 26. O que significa Mene? Verso 26. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou em algumas outras versões, contou o seu reino e deu fim a ele. Exatamente isso. Então, Mene, a palavra Mene, significa que Deus tinha visualizado o reinado de Belsazzar e que esse reinado tinha chegado ao fim. Deus já havia determinado o fim do reino babilônico. Deus conhece o tempo e cada detalhe desse tempo. Deus sabe o presente, mas ele também conhece o futuro. E ao analisar o reinado de Belsazzar, ao analisar o reinado de Babilônia, Deus tinha colocado um ponto final. Agora, o que significa Tekel? Ok, vamos então visualizar. Lembra que o que estava escrito era Mene, Mene, Tekel, Pazim, ok? O que significa Tekel? Capítulo 5, verso 27, vai nos dizer: Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste na balança e achado em falta. O que isso significa? Foi visualizado, foi feito um juízo do reino, foi feito um juízo do rei, e esse rei e esse reino estavam em falta. Deus avaliou e encontrou vazio, encontrou
lacunas que não permitiria que aquele reinado permanecesse. Deus ele não olha apenas a aparência, ele pesa o coração. Ele visualiza coisas que outras pessoas não conseguem visualizar. Ele vê coisas que humanos não vê, mas que ele que é eterno, que conhece todas as coisas, já tinha identificado. Ok, vamos então para a nossa quinta pergunta. A nossa quinta pergunta. O que significa Peres ou Parzim? Né? Uma dessas duas formas que se fala essa palavra, Peres ou Parzim. Verso 28. O verso 28 diz: Peres, dividido fosse o teu reino e dados aos medos e aos persas. Olha que notícia, né? Numa noite de celebração, a mão aparece, dá uma notícia clara para Belsassar de que ele estava entrando em juízo e de que naquele momento ele tinha perdido o seu reino. E esse reino tinha sido dado aos medos e aos persas. Olha que interessante. O que parecia firme, agora simplesmente acabou. Aquilo que nós não colocamos na mão de Deus, aquilo que nós nos achamos superiores, aquilo que em alguns momentos nós achamos que podemos brincar com Deus, que podemos profanar a Ele, às vezes perdemos esse algo e deixamos de usufruir. O que não está nas mãos de Deus não permanece. Isso leva a gente a pensar, a refletir. Será que o que eu estou construindo, o que eu chamo de império, o que eu chamo de legado, é um legado que Deus se agrada? É um império que Deus se agrada? Isso é de Deus ou é meu? Isso foi construído para Deus ou construído para o meu benefício? E o reinado de Babilônia, no qual Belsassar era rei naquele momento, infelizmente, tinha chegado ao seu final. Mas o que aconteceu naquela noite? É a sexta pergunta. Estamos chegando já para o final. O que ocorreu naquela noite? O que levou, o que realmente impactou o capítulo 5, né? Qual foi o desfecho posterior a essa mão colocada, essas palavras sendo descritas por algo sobrenatural? Depois de Mene, Tekel, Parzim ser escrito, depois da interpretação de Daniel, o que aconteceu naquela mesma noite. Vamos ler comigo? Capítulo 5, verso 30 ao 31. Diz assim: Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Infelizmente ou felizmente, que aí a profecia estava se cumprindo, de acordo com como nós estudamos em Daniel capítulo 2. Infelizmente o rei morreu e o império babilônico caiu. O rei falece e o império então é desfeito e assume-se, de acordo com o texto bíblico, assume então agora um novo rei chamado Dário, que assume agora a Babilônia e um poder gigantesco mundial. O juízo pode chegar quando menos se espera. E é por isso que nós precisamos estar preparados, porque o juízo pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. Às vezes nós pensamos que está passando as nossas ações, está passando desapercebidas por Deus, mas Deus está vendo todas as coisas. Deus está enxergando todas as coisas. Enquanto o rei festejava, o tempo, infelizmente, estava acabando. E hoje, muitas pessoas vivem assim também, distraídas, ocupadas, indiferentes à voz de Deus, pensando elas que nunca serão julgadas, que nunca haverá um julgamento, sem perceber, na verdade, que o tempo também está passando. Você pode até ignorar Deus, mas não pode evitar o momento do seu juízo. Você pode até pensar que estás fugindo de Deus
e que está passando desapercebido pelos olhos dele. Mas Deus trará juízo todas as coisas. Todas as coisas. Quer sejam boas, quer sejam más. Se você escrevesse hoje sobre a sua vida, se você fizesse uma pequena carta sobre a sua vida, o que estaria escrito nela? Seria o desfecho final da sua vida? Seria alguém que poderia ser declarado aprovado ou alguém que foi achado em falta? Mas não quero descrever se você está aprovado ou não, independente de como você esteja. Claro, primeiro você precisa notar se está ou não, como está a sua vida. É uma oportunidade, através desse vídeo, de você fazer uma análise da sua vida. De você verificar como você está como cristão, como pai, como filho. Se você fosse colocado na balança, estaria em falta ou não? Mas hoje eu quero te dizer, independente da resposta, é que hoje ainda há tempo. Tempo para quê, pastor? Tempo para mudar. Tempo para seguir outro rumo. Tempo para se voltar para Deus de todo o coração. Tempo para entregar-se a sua vida completamente a esse Deus. Então eu quero estimular você nesse instante a fazer um concerto com Deus. Enquanto o juízo de Deus ainda não veio sobre a sua casa, enquanto o juízo de Deus ainda não veio sobre a sua vida. É claro que quem está em Cristo não precisa ter medo do juízo. Quem está em Cristo está aguardando o juízo. Mas a pergunta que eu faço, você está em Cristo? A sua vida em Cristo pode ser considerada aprovada ou não? Você está em Cristo ou não? Se hoje fosse o findar da sua vida, se Jesus voltasse hoje, você estaria em paz? Você subiria com Ele? E aí me vem outra pergunta na cabeça. Queres mesmo ver Cristo voltar? A gente fala da volta de Jesus, a gente fala do desejo de encontrar com Jesus, mas será que se fôssemos pesados na balança, seríamos achados em falta? A única forma, filho, você que está me ouvindo, é você mesmo que está aí no sofá. Sim, você que está no YouTube com a gente, a única forma de você não ser achado em falta é você você permitir que Cristo tome a sua vida. E para que Ele tome a sua vida, algumas decisões você precisa tomar. Porque o juízo de Deus é uma realidade. Você estando preparado ou não, Ele virá. A única forma de você não ser achado em falta é de entregar a sua vida a Jesus. E eu quero te fazer esse apelo nesse instante. Diante do juízo de Deus, nós só temos uma escolha: aceitá-lo agora como nosso advogado. Porque breve Ele será juiz. Nesse instante, enquanto a porta da graça ainda não se fechou, Ele é seu advogado, mas em breve Ele será juiz. Eu te faço uma pergunta. Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita Jesus como seu advogado? Você permite com que Ele tome a sua vida? Com que Ele se direcione? Sim? Posso ouvir um sim? Amém? Posso ouvir um sim? Diga um sim forte aí mesmo, com o celular na mão. Amém. Amém. Se você está conosco pelo YouTube, com o celular na mão, digite assim: sim, eu aceito Jesus como meu advogado. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Posso orar por você então? Feche seus olhos, que eu quero orar por você. Soberano Deus, o meu amigo que está aqui, a minha amiga que está comigo pelo YouTube nesse instante, ele decidiu, ó Pai, tomar uma decisão e ter o Senhor como Senhor e advogado da sua vida. Eu quero entregá-lo nas tuas mãos, entregá-la nas tuas mãos nesse instante e pedir, ó Deus, que o Senhor complete aquilo que eles têm achado em falta. É ainda, ó Deus, enquanto a porta da graça não se fechou, nós queremos nos posicionar ao teu lado, nós queremos ser teus. Nos ajude nessa caminhada, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema e entender como está preparado o tempo do juízo. Eu quero te convidar a vir à igreja e a entender de forma mais detalhada esse tema com a gente.
E continue conosco também aqui pelo YouTube, porque no próximo episódio um homem será lançado nas covas dos leões. E se esse estudo falou com você, curta, compartilhe e escreva: Deus está no controle da sua vida. E até o próximo episódio, Bíblia em Foco.